Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 5 de novembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:09. E você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo do seu vídeo. Lembrando que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, ele está aí perto, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Comissão Especial de Estudos do Instituto Federal São Paulo, Campus Campinas, presidido pela vereadora Guida Calisto, recebe coordenadores de cursinhos populares. Projeto de lei do vereador Marcelo Silva quer instituir a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar. Você sabe o que é um rabub? Um fenômeno natural que aconteceu recentemente em várias cidades do Brasil e aterrorizou moradores. E no esporte, que roteiro, quanto a dramaticidade! Guarani vence Vasco da Gama no finalzinho e está vivo no Campeonato Brasileiro da Série B. Sexta-feira é dia de Meu Bairro na TV e hoje a nossa equipe está entre as regiões norte e central da cidade, em um bairro que surgiu no começo do século XX. Então, mapa na tela. Tá aí então o Guanabara ou Jardim Guanabara, bairro que conta com um tráfego intenso, hein? Oferece acesso aí às Avenidas Brasil, Barão de Itapura, conectam ao centro da cidade. Mas olha só, hoje, 5 de novembro, é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. É o 5º idioma mais falado em todo o mundo e por isso nosso repórter André Aranha está na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato com muitas informações sobre o bairro e também sobre esta data. Então, seja bem-vindo e boa tarde, André. Já vi que você está cercado de livro aí, infantis, é isso mesmo? Pois é, isso mesmo, muitos livros para a criançada, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Câmara Notícia. Bom, você disse aí que a língua portuguesa é uma das mais faladas em todo o planeta, né? Você sabia, por exemplo, que São Paulo, não é? É a cidade onde tem mais falantes da língua portuguesa em todo o mundo? Bom, esse é um dado curioso para o pessoal que está em casa. Como você disse, eu estou aqui na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, tem muito livro, são muitas opções. Eu já dei uma voltinha por aqui, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre o bairro, o Guanabara, porque o Cristiano Ribas, não é? Que é o nosso repórter cinematográfico, fez algumas imagens. Você citou aí a Avenida Barão de Itapura, a Avenida Brasil, que são avenidas bastante conhecidas aqui na cidade de Campinas. São avenidas muito movimentadas, que dão acesso, inclusive, ao centro da cidade, porque o Guanabara ele fica entre a região central e também a região norte aqui da cidade de Campinas. É um bairro que surgiu no início do século XX. Bom, para a gente bater um papo aqui, eu estou vendo uma garotinha, a Cecília. Ela tem 7 anos de idade, vem sempre aqui, não é? Na biblioteca. O que você está lendo aqui hoje, nesse dia tão especial que é o Dia Nacional da Língua Portuguesa? Que livro é esse, Cecília? Tudo bem? Boa tarde para você. É Reconte. Como é que é? Conte e reconte. Conte e reconte. Posso mostrar para o pessoal que está em casa, para o pessoal que está em casa assistindo, ó? Conte e reconte.
Que beleza. Tem um tenista aqui, ó, Gabriel, na capa aqui. Tá gostando? Sim. Bom, que tipo de livro que você gosta mais, Cecília? Conta pra gente. É de um livro que eu tô emprestado, que é A Terra do Rosa. E desse aqui, que eu gosto bastante, que pode fazer várias coisas. O que pode fazer? O que são essas várias coisas? Pode misturar todos os corpinhos das pessoas. Pode misturar tudo aqui nesse livro. Nossa, que legal. Você vem com que frequência aqui na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, que fica na divisa dos bairros Guanabara e Chapadão? Mais ou menos, uma vez por mês, uma vez por semana? Uma vez por semana, mais ou menos. Gosta bastante. Uhum. O que você indicaria para o pessoal que está em casa, a criançada que tem sua idade, você tem 7 anos, para vir aqui? Que tipo de livro que, de repente, o pessoal está assistindo e fala, nossa, que legal, tal, quero levar meu filho, minha filha, ou a própria criançada assistindo a gente aqui, o que você indicaria para eles? Os de princesa para menina e os quadrinhos em revista para os meninos de super-herói que tem lá. Os mais bonitinhos. Valeu, parabéns pelo interesse, pela leitura, viu, Cecília? Uhum. Então tá bom, Cecília que tá com a mãe, tá com a avó, muito obrigado, muito simpática, Cecília, e desde pequenininha mostrando de fato interesse pela língua portuguesa, pelos livros, não é? Aqui na biblioteca. Tudo bem? Prazer em tê-lo conosco aqui. É um prazer, André. Prazer a todos que estão nos assistindo. João Henrique, eu sou bibliotecário aqui na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, desde 2019, anteriormente lá na Biblioteca do Centro da Prefeitura, né? E muito feliz de recebê-los aqui, de fazer por receber a nossa essa equipe. Homenagem ao Dia Nacional da Língua Portuguesa, né? Língua tão importante, né? Hoje, 5 de novembro, né, João, justamente por conta do Rui Barbosa, né, escritor que nasceu no dia 5 de novembro de 1849. Por falta de comemoração, tem 3 dias, né, da língua portuguesa. É verdade, né? Mas hoje é o nacional, o nacional, né? 5 de maio é o dia internacional, né, que é comemorado em todos os países de língua portuguesa. E tem um dia lá de Portugal, que acho 14 de junho, se eu não me engano, né? Muito importante a gente celebrar a língua portuguesa, porque as pessoas não têm noção de que a língua é a identidade de um povo, né? O povo brasileiro se identifica com a sua língua, né? Por isso é importante a gente cultivá-la, né, e fazer o bom uso dela, né? Bom, eu já vou te encher de perguntas, viu? Ô João, mas antes vou pedir para o Cristiano mostrar para a gente aqui. Você separou alguns livros, né? Uma pequena amostra dos materiais que nós temos aqui, né? Infantis e infanto-juvenis. Temos livros mais infanto-juvenis, como o Diário de um Banana, que é um clássico, está sendo muito procurado. Temos gibis também, né? Temos gibis antigos, como o Asterix, o Tintim, que até adultos vêm aqui para ler, né? Temos Turma da Mônica, Mônica Jovem, temos também Pode colocar ali para mim, por favor. Tio Patinhas, né? Os gibis da Disney. E aqui Qual que é o que você mais gosta aqui, que é o que mais sai? Eu gosto de vários. Esses aqui são os best-sellers infantis que as pessoas procuram, retiram e acabam gostando muito. Tem aqui o Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que é um livro que fala da memória, né, entre gerações, né, das crianças com os idosos. É muito bonito esse livro. Tem esse aqui que eu gosto muito. Fala sobre o que, principalmente, esse aqui? Sobre a memória, né? É muito interessante. O que mais? É uma criança que convive com os idosos, né? E aí vê o tecido da memória, como que se cria memória a partir das coisas que a gente experimenta, que a gente vive. É um livro muito poético, muito bonito. Indico a todos que vêm aqui. Tá. E é um livro tranquilo, a leitura. É um livro um pouco mais avançado. Pode colocar aqui. Tá, é um livro para os pais lerem com as crianças, né? Tá, esse título aqui, ó. Esse aqui é um título que sai bastante, as crianças gostam muito, que é um título engraçado. Quem soltou o Pum? O Pum é o cachorro. É o cachorro, é o nome do cachorro. É o nome do cachorro, é uma brincadeira com a linguagem que é possível ser feita, né? E é um livro bem engraçado e que sai bastante. As crianças adoram. Eu tô vendo aqui, pedi pro Cris mostrar.
Rapaz, isso aqui é uma nostalgia para mim, olha só. Cebolinha, gibi do Cebolinha. Cebolinha. E esse é um gibi antigo. Rapaz do céu. É um gibi antigo. Eu não consegui encontrar o número 1, mas nós temos aí em algum lugar. E e sai bastante também. A gente empresta gibis, inclusive. É bom que se diga, né? E as crianças gostam. Eu vou te perguntar sobre isso. Como que faz para o pessoal vir aqui, levar para casa? Eu vou falar agora e depois a gente repete. É só fazer o cadastro gratuitamente, vindo com um RG, um comprovante de residência, tá? Aí você pode fazer o cadastro, emprestar 3 livros ou 3 materiais por 15 dias. Uma outra indicação, para quem quiser vir pegar aqui, O Dia em que a Morte Quase Morreu. É um livro que fala da questão da morte de uma forma muito lúdica, muito bonita, pode ver. Aconselho que se leiam. Porque o livro serve também para lidar com determinadas situações, né? O Dia em que a Morte Quase Morreu. Como assim? Conta pra gente, para dar vontade pro pessoal de casa ler a história da morte. É a história de 2 irmãs. A morte e a vida, que eram filhas do mesmo pai, né? O Criador do mundo, filhas da mesma mãe, que é a Mãe Terra. E elas se desentendem, né? E no final, já bem velhinhas, o tempo consegue uni-las de novo. E elas entendem qual é o papel que cada uma tem na criação. Eu não vou contar, senão é spoiler, mas é um livro muito bonito, aconselho todos a virem aqui para lê-lo. Bom, quantos exemplares vocês têm aqui na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato? Em torno de 7.500. 7.500, independentemente dos gibis, né? Não, isso sem contar os gibis. Sem contar os gibis. Nós estamos em processamento ainda, não fizemos esse inventário ainda. Tá, e a gente estava batendo um papo antes de entrar ao vivo aqui, está sendo construído um anfiteatro aqui, como é que é? Um anfiteatro, isso. Nós temos essa ampliação do espaço, né? Que vai servir para eventos culturais, contação de história. Que vai ser do lado aqui, né, aqui da biblioteca. Atrás da nossa biblioteca, né? Tá, e tem mais ou menos uma expectativa de quando vai ficar pronto? Olha, para estar pronto em torno de um mês e meio, até o final do ano para a gente estar tentando inaugurar esse espaço, sim. Aí como que vai funcionar? Serão feitas parcerias com escolas para trazer o pessoal? Pretendemos usar para receber alunos, né, visitação de escola e também para eventos possíveis, né, com contadores da região, com músicos, né? Ainda estamos trabalhando nesse planejamento do uso do espaço. Vem bastante escola visitar aqui a biblioteca? Então, nós não retomamos ainda, né, após esse período da pandemia, mas nós normalmente em 2019 nós fazemos o atendimento de escola agendando pelo telefone. Pelo telefone. Isso a gente acredita que em breve estará de volta. Sim, provavelmente retomamos o ano que vem com toda a força. Bom, fale um pouquinho sobre os horários aqui para a galera vir visitar, se paga, se não paga, o acesso... que horas que está aberto, que horas que fecha. O acesso aqui é gratuito, tá? O Bosque funciona das 6 da manhã às 6 da tarde, nós funcionamos das 8h30 ao meio-dia e da 1 às 4 horas. Apenas de segunda a sexta-feira. Tá, esse aqui é o Bosque dos Italianos. Né? Tem o Bosque dos Alemães aqui. Tem o Bosque dos Alemães, mais próximo da Avenida Brasil, né? Que é um bosque também muito bonito, mas para passeio, né? Não tem essa estrutura de biblioteca. Bom, deixa eu te fazer algumas perguntas com relação a esse dia tão importante, né? Que é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Qual a importância de ter uma biblioteca, não é? Principalmente nos tempos de hoje, em que a tecnologia de fato tomou conta de tudo na nossa vida, né? No dia a dia, principalmente o celular, para as crianças, principalmente, qual a importância da biblioteca, já que a gente está falando sobre esse dia tão importante? Eu tenho algumas coisas que a gente pode ressaltar, né? Primeiro, que a língua, é um instrumento do raciocínio, do pensamento. Nós pensamos através dos conceitos, das imagens, que não são passados através da língua, né? Isso é importante. Nós vamos desenvolver a linguagem em convívio social, na família, independente da leitura, né? Que já é uma coisa mais estruturada, mais culta. Porém, eu ressalto que nesse tempo, né, de muita modernidade, de muita velocidade, é importante as pessoas retomarem para a leitura. Vou explicar por quê. Quando você está assistindo a TV, você está no modo passivo. Você apenas recebe informação, né? A criança que está vendo um vídeo, assistindo a TV, ouvindo uma música, ela está em modo passivo. Quando você aborda a leitura,
não é passivo. Você tem que ter um esforço, você tem que ter uma construção. Isso faz com que você seja ativo. E isso é muito benéfico para tudo, principalmente no crescimento. Ajuda na criatividade, ajuda na concentração, ajuda na memória, ajuda em vários pontos. Ajuda na empatia, porque a criança lendo um livro se coloca no local, no espaço daquele personagem. E quem lê vai escrever melhor, né? Quem lê escreve melhor, melhora o vocabulário, melhora a compreensão da linguagem. Então, assim, leitura é essencial, né? E deve ser começada lá do começo, bem da criancinha mesmo. O pai e a mãe devem contar histórias para a criança. Isso que eu ia perguntar para você é justamente o papel dos pais, dos responsáveis pelas crianças, justamente, não é? Nessa questão da primeira infância, de buscar, logicamente, esse interesse pela leitura e tudo mais. Qual a importância, qual a influência que os pais têm que ter justamente para que as crianças se interessem? Primeiro que os pais têm que dar o exemplo também, né? Filhos leitores são filhos de pais leitores, né? Ou pelo menos de pais que leem junto com os filhos, né? E esse incentivo à leitura, desde o início, começa com a história que o pai conta para a criança, né? E aí um pai pode vir aqui e falar assim, mas eu não sei contar história. Bem, para isso você tem os livros. E eu digo mais, olha, você nem precisa contar histórias de livros, você pode contar histórias da sua própria vida para o seu filho, né? Isso tem o mesmo efeito, faz com que ele vai entrar dentro de si, o seu mundo interno, o mundo interno da criança vai ser ativado e ele vai desenvolver essas características que nós buscamos com a leitura. Inclusive o título desse livro aqui, né? Para que serve um livro? É um livro muito bonito, escrito por uma francesa, ilustrada por ela também. E aí ele nos dá todas essas possibilidades que o livro tem, né? O livro é um mar de aventuras, né? O livro é um mundo que você mergulha, né? Um mundo fantástico, né? O livro pode te dar soluções para problemas, né? Também é um livro muito bacana de se ler. Eu toquei no assunto com você sobre a nova tendência, que é a tecnologia, enfim, as crianças, celular e tudo mais. Você que trabalha nisso já faz anos, não é? Que é super experiente, percebeu que houve uma diminuição no interesse das crianças por livros, por biblioteca ou não, João? Sim, nós tivemos uma queda no uso de bibliotecas, não na leitura, né, mas na pesquisa escolar. Né? Isso realmente, as novas tecnologias vieram para mudar isso, né? O que não é ruim. A gente tem que saber fazer o uso adequado das coisas, né? Eu não posso dizer que a tecnologia seja de todo ruim. Ela poupa tempo, ela acelera pesquisas que a gente não conseguiria fazer anos atrás. Porém, o básico ainda continua sendo básico, né? Você tem que ter o seu tempo ativo, aquilo que eu estava dizendo, né? E não só passivo, de exercitar a leitura, né? De desenvolver o raciocínio, né? De mergulhar naquele mundo lá. Se você ficar só no que é muito moderno, acaba tendo depressão, tendo ansiedade, porque as coisas são muito velozes, né? E hoje em dia a gente precisa de um pouco mais de calma nesse mundo, né? João, muito obrigado por atender a nossa equipe. Imagina, eu que agradeço, viu? E falar sobre esse assunto tão importante, é um assunto que me agrada demais também. Falar sobre isso eu acho extremamente importante e a gente ficou muito feliz, de fato, com a sua entrevista aqui, falando a respeito desse dia tão importante da biblioteca aqui. Não, nós aqui da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, de toda a Secretaria de Cultura, né, da Coordenadoria de Bibliotecas, que agradecemos, né, a TV Câmara, esse espaço, né, e deixamos aqui o nosso convite para que todos, né, que estão nos assistindo possam vir, se cadastrar, se tornar usuários tanto dessa biblioteca, tanto das outras que nós temos no município, né. Então tá bom, muito obrigado. É isso aí, Gabriel Castro. Toda sexta-feira é dia de Meu Bairro na TV, ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Valeu, um abraço. Valeu, muito obrigado, André Aranha, pelas informações e também ao João Henrique, bibliotecário, e uma função importantíssima, né, de organizador, detém muito conhecimento, ajuda a passar as informações para todos nós. E parabéns também aí para o Jardim Guanabara, né? Diretamente aí do Bosque dos Italianos.
Hora de um rápido intervalo. Na volta tem as notícias da Metrópole de Campinas, as notícias do Legislativo, que acontece aqui na Câmara com a Mirna Abreu. Vamos balançar as redes. Que jogão, hein? Guarani e Vasco da Gama com todas as emoções, todas reservadas para os últimos minutos da partida. Tem ainda o nosso quadro de cultura, giro ambiental, muitos assuntos. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da Metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, e hoje com a atualização da cidade de Campinas, já um sinal de alerta, hein? Mas antes, seja bem-vindo e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, o país soma 21.849.137 casos da Covid-19. São 13.352 casos registrados nas últimas 24 horas. E somamos 608.671 mortes devido à Covid-19 desde o início da pandemia. No estado de São Paulo, são 4.409.404 casos registrados, com 152.222 óbitos. Agora, aquela atualização de toda sexta-feira que nós comentamos da região metropolitana de Campinas. 391.393 casos confirmados nos 21 municípios da RMC, e Campinas, até esta quinta-feira, somava 143.628 casos. Indaiatuba, 32.309, Sumaré, 31.505, Hortolândia, 29.001, Americana, 27.586, Santa Bárbara do Oeste, 23.929, Paulínia, 16.031 casos da Covid-19, Valinhos, 15.209, Itatiba, 15.074, agora os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 desde o início da pandemia. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. Em relação ao número de casos na cidade de Campinas, o último boletim que a Prefeitura tinha divulgado tinha sido no dia 28 de outubro. Hoje é 5 de novembro. Nós temos 1.469 casos a mais do dia 28 de outubro para hoje. Dá uma média de 183 casos por dia, o que mostra que a doença ela continua circulando pela cidade. Então, sinal de alerta, hein? Do dia 28 para hoje, 1.469 pessoas testaram positivo para a Covid-19. E quando a gente fala nos óbitos, a nossa região soma 11.312 mortes devido à Covid. Campinas, até esta quinta-feira, somava 4.566 mortes. Sumaré, 998, Americana, 852, Santa Bárbara do Oeste, 819, Indaiatuba, 796, Hortolândia, 739, Valinhos, 405, Itatiba, 325, Paulínia, 306 óbitos devido à Covid, Nova Odessa, 246, Vinhedo, 214, Montemor continua com os 213 que mantém nas duas últimas semanas, Jaguariúna, 193, Cosmópolis, 173, Arthur Nogueira, 146, Pedreira, 131, Santo Antônio de Posse, 67, Engenheiro Coelho, 63, Morungaba, 45 e Olambra, 15. Quando a gente fala, então, nos óbitos, a gente fala aí de uma não tão boa, que o óbito só vai ser bom quando zerar, mas a gente tem os números aqui da cidade. 8 óbitos a mais desde o dia 28, Gabriel. 5 homens e 3 mulheres, 7 tinham comorbidades, uma pessoa era saudável, todos acima
dos 60 anos. Então, 8 mortes confirmadas do dia 28 até o dia de ontem, dia 4. Mirna Abreu, taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas. Considerada uma boa notícia, porque desde novembro de 2020 que Campinas não registrava taxa inferior a 50%. E olha só, nesta quinta-feira nós tínhamos aí 47,40% dos leitos disponíveis de UTI Covid ocupados, divididos da seguinte forma: no SUS municipal são 49 leitos e 20 estavam ocupados. No SUS estadual, 45 leitos, 28 ocupados. E na rede particular, dos 60 leitos disponíveis, 25 ocupados. Lembrando que ainda há na cidade 74 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. Portanto, esse mapeamento, esse acompanhamento mostra que a doença continua circulando, mas as internações diminuem. E, claro, quando a gente fala nisso, a gente fala de vacinação contra a Covid-19. E olha só, desde ontem a gente começou um movimento aqui na cidade por conta de uma região que ela tem tido aí uma baixa adesão. Inclusive aqui, ó, Campinas Vacina Mais. Essa campanha vai hoje, inclusive, até, olha, a gente está aí nos dias 5, todo mundo agendou. Por quê? Porque essa região a gente vai ter amanhã uma ação, inclusive, ontem e hoje, uma ação lá no Shopping Espásio Ouro Verde, porque o distrito do Ouro Verde, aquela região, é uma região que estava com uma baixa adesão à Covid, à vacinação contra a Covid. Por isso, a Prefeitura lançou essa ação ontem para que as pessoas que morem ali ou compareçam, então não é agendamento, a pessoa ela comparece até as 9 horas da noite lá no Shopping Espásio Ouro Verde e aí ela tem a oportunidade de ser vacinada. Isso acontece a partir das 4 horas da tarde até as 9 horas da noite, que é o horário de funcionamento ali do local. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal, principalmente entre as pessoas de 18 e 24 anos. Então, gente, olha, você que mora aí no distrito do Ouro Verde, leve o seu CPF, leve o comprovante de endereço. Você pode também, caso já tenha tomado a primeira dose, perdido a segunda ou até a dose adicional, leve o cartão de vacinação comprovando que você já foi imunizado com a primeira ou com a segunda dose. Lembrando que o Espásio Ouro Verde fica ali na Avenida Rui Rodrigues, 3.900, no Parque Universitário de Viracopos. Então é hora de vacinar o pessoal aí do distrito do Ouro Verde, um dos mais populosos de Campinas e que precisa também colocar a vacinação em dia. E de acordo com a Prefeitura, até esta quinta-feira nós tínhamos aí 1.860.309 doses aplicadas, sendo que nós tivemos já 826.659 pessoas aqui de Campinas já imunizadas com a segunda dose ou ainda com a vacina de dose única. Na cidade, 83.205 pessoas já receberam a dose adicional ou a terceira dose, como é popularmente conhecida. Mirna Abreu, começou uma campanha aqui na cidade de Campinas em relação a trânsito e a segurança dos motociclistas. É isso justamente porque existe um estudo, daqui a pouco a gente vai falar dos números, mas justamente com esses 3 R's são: respeitar as regras de trânsito, respeitar comportamentos adotados nas vias e reduzir a velocidade. Foi esse apelo utilizado na coletiva ontem, feita pelo prefeito Dário Saad, no lançamento dessa campanha que pretende aí ter a segurança para o motociclista, que aumentou o número de vítimas, infelizmente, na nossa cidade. Acompanhe. Então é muito triste, um percentual grande, uma quantidade imensa de pessoas que perdem a vida no auge da sua juventude. Então eu quero ressaltar a importância dessa campanha, que vai além da orientação, da campanha de divulgação com vídeos, em mídias sociais, na imprensa em geral. Ela vai na blitz educativa, que é muito importante. Nós não vamos fazer operações para punir,
nós não vamos fazer operações buscando multar ou aprender. Nós vamos fazer blitz educativas, que é fantástico do ponto de vista de conscientizar a pessoa na prática. A questão da faixa de espera, o secretário Vinícius Riveretti colocou muito bem. Em São Paulo, há pesquisas que mostram que essa faixa de espera reduziu o número de mortes. Eu acho que nós temos aqui a programação de 10 faixas, é isso. É importante, como a INDEC faz, o setor técnico da INDEC, seguir, comparar o percentual, o número de acidentes antes dessa faixa e depois da instalação dessa faixa. É muito importante. Se isso se confirmar em Campinas, vamos dar sequência nesse tipo de sinalização, principalmente onde existe mais acidente de moto, priorizar onde existe mais acidente de moto. E nós pretendemos aí manter essa campanha, prefeito, o máximo de tempo que a gente conseguir, para que a gente possa realmente aí entrar aí na cabeça das pessoas, reduzir os acidentes e chegar a zero. Esse é o nosso objetivo. Uma das metas que o senhor nos passou já está aí, que é a questão da sinalização, para que as motos possam parar ali antes do semáforo, né? Isso foi falado agora, mas é uma coisa que o senhor pediu para a gente fazer. E realmente a equipe da INDEC estudou e nós faremos essa sinalização para motos, né, em alguns pontos que foram destacados pela INDEC, os principais pontos. Então, parabéns a todos os envolvidos. E o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara de Campinas participou do anúncio. Otto Alejandro falou da importância da conscientização e pediu fiscalização de motos irregulares que circulam na cidade. Essa campanha de 3 R's, respeite, reduza e repense, ela vem num momento muito importante. Como a nossa amiga falou antes do vídeo, as vítimas, a maioria das vítimas são motociclistas, são jovens. Então, essa educação tem que ser fixada diretamente a eles. Que nós vemos hoje que a maioria das vítimas, dentre esses jovens, estão desrespeitando a velocidade, o uso de bebidas alcoólicas, e a maioria das vezes essas motocicletas, essas motos, são inadimplentes, são compradas de leilões, são motos furtadas. Então, aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui com o secretário de Segurança Pública e a todos da Polícia Militar, que eu também já fiz um apelo ao Coronel Fernando do 47º, que faça também operações para poder retirar essas motos irregulares da nossa cidade. Aproveitar também ao presidente da INDEC, que eu me lembro que todas as motos que eram compradas de leilões na cidade, elas tinham os quadros cortados. Então, isso daí ajuda muito para poder tirar essas motos de circulação. Então, aqui representando a Câmara de Vereadores, como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da cidade, eu quero colocar a Câmara também, em nome do presidente Zé Carlos, à disposição para ajudar a divulgar essa campanha de 3 R's. Então, ao longo desses 3 meses, serão ações de conscientização direcionadas aos motociclistas, realizadas com orientação que se estendem a todos os atores do trânsito, pedestres, ciclistas e motoristas. Hoje, por exemplo, até às 4 horas da tarde já começa uma ação, uma blitz educativa ali na Norte Sul 1600, na antiga AR2, ali indo para o Taquaral. A gente já teve uma ação que começou logo cedo, ela continua até às 4, que envolve atores da INDEC, da CETRANSP, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e a Liga do Trauma da Unicamp, justamente dando essa orientação sobre a importância de respeitar, né, que são os 3 R's aí, que é o respeitar, repensar e reduzir. E o prefeito está otimista com esta ação para, então, reduzir os acidentes em Campinas. Essa campanha, ela vem num momento onde o número de acidentes envolvendo motociclistas em nossa cidade tem aumentado muito, e eu tenho certeza que essas ações, contando com a participação de todos os órgãos e representantes envolvidos, será de muito sucesso.
Gabriel, então a gente vai ter na cidade, além da ação que eu acabei de falar, cartazes, faixas, letreiros nos ônibus, aqueles relógios digitais também com mensagens, lembrando a todo momento, motoristas, ciclistas, pedestres, que é preciso, então, que nós mudemos aí as nossas atitudes no trânsito. Já foi anunciado na coletiva, inclusive a gente tem projeto protocolado e pedido aqui da Câmara daquele recuo exclusivo para os motociclistas nos semáforos da cidade. Já foram anunciados 10 pontos, a gente vai acompanhar a implantação. Então, é preciso que todos se engajem nessa campanha para reduzir o número de acidentes. E de acordo, inclusive, com o monitoramento da Prefeitura, os motociclistas representam 48% dos acidentes fatais registrados em 2021. É muita coisa. É muita coisa, a gente precisa rever realmente tantos motociclistas, motoristas, pedestres e os ciclistas, que hoje a gente tem as faixas, as ciclovias, também fazem parte desse movimento aqui na cidade. Mais prudência, mais respeito, né? Todo mundo fazendo parte do trânsito, quem é pedestre, quem é motorista de veículo, de motociclista, com a bicicleta, como a Mirna Abreu disse, para a gente reduzir este número de acidentes fatais e, consequentemente, de acidentes na nossa cidade. Mirna Abreu, tem inscrições abertas aí para curso de Ciência e Tecnologia. É um curso superior promovido pela ILUM, a Escola de Ciência, que está oferecendo agora inscrições para Ciência e Tecnologia. Olha, na faixa vai ser o ano que vem e quem traz a informação é Michel Morim. A Escola de Ciência do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, está com inscrições abertas para a primeira turma de graduação superior em Ciência e Tecnologia. Serão oferecidas 40 vagas, com início das aulas previsto para 15 de fevereiro de 2022. O principal da escola, esse é o grande objetivo, é a formação de cientistas, né? Então a gente preparou um curso, né, que com 3 anos aqui já saia esses jovens com uma formação muito forte em ciência, uma base matemática, uma parte de computação, tudo isso acoplado à física, biologia, química, de uma forma bastante interdisciplinar. O curso será em período integral e é gratuito. Pelo menos metade das vagas será destinada a estudantes vindos da escola pública. Laboratórios sofisticados, embora laboratórios didáticos, mas com equipamentos de primeira geração, como microscopia de força atômica, espectroscopia Raman, etc, etc. E vão estar imersos também no CNPEM, participando do laboratório, que são a maior infraestrutura do Brasil hoje é no CNPEM, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa, Energia e Materiais, e esses alunos também participarão e terão interação com pesquisadores do CNPEM. Os alunos aprovados terão moradia, alimentação e transporte custeados pela escola, além de um computador pessoal para uso durante os 3 anos de formação. O interessado é só entrar na página, né? Que tem a ILO, na página do CNPEM tem lá a ILO, certo? E ele pode fazer as inscrições. O processo de seleção é um processo um pouco diferente. Quando ele se inscrever, vai ter lá que ele deverá escrever um texto no máximo de 3.000 caracteres, falando por que eu quero fazer ciência e por que eu quero estudar na Escola ILO de Ciência. Então, essa é a primeira parte. Segundo é a nota do Enem. E terceiro, vamos selecionar 200, né? E desses 200 faremos as entrevistas. Desses 200 nós escolheremos 40 alunos que terão aqui toda a facilidade. A escola conta com financiamento do Ministério da Educação. Os laboratórios foram montados com equipamentos de ponta. O formulário de inscrição ficará disponível no site ILUM até o dia 15 de dezembro deste ano.
E a gente reforça aqui para você que é estudante do ensino médio, gosta de ciência e tecnologia, essa oportunidade de entrar nessa escola que é do CNPEM, então é ilum.cnpem.br, lembrando que vai ser um texto de até 3.000 caracteres. Esse processo seletivo, uma grande oportunidade. E você viu, além do curso não ter nada pago, vai ser, olha, moradia, toda a infraestrutura para que esse aluno, mesmo que não mora em Campinas, você pode aí se inscrever, você que tem vontade de ser um cientista, entender sobre tecnologia. A gente lembra que o CNPEM tem o laboratório Sirius, né, o responsável por esse laboratório que é referência em toda a América Latina. Então, aí é um grande incentivo à educação. E vamos valorizar mais a ciência. Mirna Abreu, abertas as inscrições para Festival de Marcenaria. Agora é um curso mais prático para quem busca ou um hobby ou até mesmo aprender algo para começar aí a trabalhar rapidamente. Olha só, é o Festival de Marcenaria promovido pela empresa Rumo 4, que vai ensinar aos amantes da madeira, com ou sem experiência, a terem uma renda imediata. É ideal para quem está desempregado e busca uma nova fonte de renda. O evento acontece entre os dias 13 e 14 de novembro, é híbrido, com opções de inscrições online gratuitas. Neste caso, vai ter acesso ao vivo a toda a programação. Inscrições online pagas. Neste caso, terão aulas extras e acesso ao conteúdo gravado e inscrições ainda para participação presencial, que, neste caso, poderá ainda fazer o networking com profissionais que vivem da marcenaria e estarão lá. A gente lembra que são vários profissionais que vão ensinar essas técnicas nesses 2 dias. O evento acontece em Campinas e esses 25 profissionais renomados, youtubers, vão ter aí essa experiência, essa troca de experiência. A inscrição é festivaldemarcenaria.com.br. Sucesso para todos. E Mirna Abreu, amanhã é o encerramento do projeto de teatro de fantoches. Lembra que a gente mostrou no link da TV Câmara, lá no Grupo Primavera, o pessoal que trabalhava, que estava fazendo essa oficina? Sim. O encerramento, então, acontece neste sábado, o projeto Teatro de Fantoches com Educadores. Eles usam os fantoches para promover a educação lúdica. Justamente educadores sociais atuam neste cenário lá no Grupo Primavera. Ele foi criado para valorizar a infância e o lúdico no processo de aprendizagem e permitiu que 119 educadores sociais de 37 organizações da sociedade civil e creches fossem capacitados a usar os fantoches como instrumento pedagógico, envolvendo as crianças em histórias com temas ligados à tecnologia. O encerramento, então, é amanhã, com a participação desses educadores sociais, o Grupo Primavera e a Associação Tigrinhos Comunidade Educandos Educadores Sociais. O Grupo Primavera, a gente lembra que ele foi fundado em 1981, recebe crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos que fica ali na região do Jardim São Marcos. Parabéns pelo trabalho e a gente espera que seja um grande evento. E atenção, hein? Neste domingo, muitos bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água, hein, Mirna Abreu? Domingo é a região da Vila João Jorge que vai ficar sem água devido ao serviço de interligação de redes. E olha, são vários bairros entre 8 da manhã às 17 horas, 5 da tarde. Vila Industrial, Vila Rialto, Vila São José, Chácara Árvore Grande, Vila Constantino, Vila Belmiro, Vila Helena. Temos ainda a Vila Dona Inácia, Jardim Celeste, Vila Molina, Vila Santa Maria, Vila Tupinambá, Jardim Ângela Marta, Vila Satúrnia. Temos também a Vila Dias, Jardim Estela, Vila Guilherme, Vila Altamira, Vila João Milani, Vila São José, Vila São Paulo e ainda, olha, parte da Vila João Jorge, na Ponte Preta e também do Jardim do Trevo ficarão sem água. Nessas regiões ficam hospitais Dr. Mário Gatti,
o Metropolitano e da Unimed, além do SESI e do Senai, que também serão afetados. Mas esses serviços serão atendidos pelos caminhões-pipas da Sanasa. Você que mora ou trabalha nesses bairros que mencionamos agora, faça então a reserva de água neste sábado. Lembrando que uma caixa d'água de até 500 litros, ela abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Então, domingo, almoço de família, tem que aproveitar só para isso, lavar a roupa no sábado, já viu, Gabriel? programa tudo no sábado, já guarda essa água, até porque a louça do domingo a gente sabe que é muito maior. Mirna Abreu, por falar em Sanasa, a gente sabe que muitas pessoas estão em situação de dificuldades financeiras. Para quem está devendo, para quem não está conseguindo pagar essa conta de água, existe um refis? O lançamento foi agora há pouco pela Prefeitura. O vice-prefeito Vanderlei de Almeida falou, o presidente da Sanasa, a gente teve a participação da Câmara, que é o refis da Sanasa para aquelas pessoas que estão com as contas em atraso. É um programa de refinanciamento das dívidas que vai valer de 8 de novembro até o dia 23 de dezembro, totalmente online, com algumas exceções que a gente vai falar, e vale para todos os consumidores com dívidas até o dia 31 de dezembro. O vice-prefeito salientou que esta é a 14ª ação do PAIS, o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, e de que a Câmara tem sido parceira na aprovação dessas propostas aqui na cidade. Os nossos agradecimentos à Câmara Municipal, que tem sido parceira do município nesse momento de enfrentamento da pandemia, que, sem dúvida, um dos piores momentos da nossa história. A Câmara de Vereadores, em nenhum momento que foi necessário dar celeridade e apreciar temas importantes do Programa de Ativação Econômica, a Câmara Municipal não nos faltou em nenhum momento, né? A gente teve, por parte da Câmara, já a aprovação de programas como o Recomeça, que vai... A gente estava, inclusive, discutindo há pouco com o secretário de Finanças, eu e Vossa Excelência, em que estágio que está, que é o programa que vai propiciar aí empréstimos aos micros e pequenos empresários do nosso município. Nós tivemos, recentemente aprovado pela Câmara, o Campinas Protege, que vai transferir recursos para as famílias que tiveram crianças, filhos órfãos no período de pandemia. Tivemos o refis do município, que já está em curso, as pessoas já estão tendo a oportunidade de negociar também em condições com juros zero no período de 20 e 21. Tivemos aprovado pela Câmara e está em curso as tratativas junto à Caixa Econômica, a aprovação do Meu Bairro Bem Melhor 2, que vai levar a pavimentação a 13 bairros da nossa cidade. E também recursos para o término do BRT. E o vereador Jorge Schneider, que representou a Câmara no anúncio, falou da importância da iniciativa por conta das dificuldades de muitos moradores de Campinas em pagar as contas de água em dia. E pediu detalhes e também o envio de material para o Legislativo para que os parlamentares possam orientar a população. Eu gostaria de pedir, em nome da Câmara, em nome de todos os vereadores, que enviasse esse material para cada gabinete, porque muitas dessas informações chegam, as perguntas aos vereadores, que são um braço da comunidade. A comunidade vai perguntar, sim, aos vereadores qual é a forma. Então, nós precisamos dar essa resposta a todos os vereadores, para que eles possam também ser um braço da população e também ajudar a Sanasa a divulgar o seu programa. Estamos, a partir da semana que vem, com uma campanha publicitária para divulgar o programa, mas o senhor observe que a gente já tomou cuidado de ter a cartilha do passo a passo. E esta cartilha será distribuída nas unidades da Prefeitura, ficará à disposição da população, mas também chegará à Câmara de Vereadores, que nós sabemos da importância e da capilaridade do trabalho do vereador, que chega claramente em todos os cantos da cidade. Existem em todos os ativos do poder público sempre os maiores devedores. Então eu sugiro que seja feita uma abordagem, principalmente a esses grandes devedores,
porque a população mais carente procura a solução da sua vida. E os grandes nós temos que, às vezes, abordar até, né? Eu acho que é um grande momento, não vou querer ensinar o senhor a administrar, mas eu sugiro que faça uma abordagem aos grandes devedores da Sanasa para que eles conheçam o programa e sintam-se à disposição, com disposição para fazer o acerto junto à Sanasa. A Sanasa tem um pouco mais de 82 milhões e meio a receber, que com a atualização e juros de mora, hoje soma mais de 148 milhões de reais. São de 25 a 30 mil imóveis que estão inadimplentes na empresa de água e saneamento aqui da cidade de Campinas. Para aqueles que já tinham um parcelamento e não cumpriu o acordo, também poderá ter aí o benefício desse refinanciamento. Quem tinha um parcelamento que não conseguiu manter esse pagamento poderá sim, entrar no novo programa. Se esse parcelamento já tiver sido completamente cancelado e a dívida reconstituída, ele inclusive poderá fazer pelo site. Se não conseguir, se dirige a uma agência da Sanasa que poderá refinanciar. Olha, então a gente lembra que esse atendimento vai ser online, mas há alguns casos em que a pessoa vai ter que agendar o atendimento direto em uma unidade da Sanasa. Cliente com cadastro inativo ou extinto na Sanasa, cliente que tenha assumido débitos de um antigo inquilino ou de um antigo morador, cliente que tenha processo judicial de cobrança pela Sanasa ou em caso de ligações coletivas, aqueles de condomínios em que é só uma conta para todos os moradores. Neste caso, o atendimento vai ser presencial com agendamento. Nos outros, é só acessar o site sanasa.com.br a partir do dia 8 de novembro, ou seja, na próxima segunda-feira, para fazer, então, esse refinanciamento. Lembrando que aí vão ser liberados juros e multas e são diversos planos. As informações estarão no site da Sanasa e a partir da semana que vem também a gente tem aí o material impresso com todo o passo a passo para que isso possa acontecer. Regularização importante, então, para estes 30 mil imóveis aqui da cidade de Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia de uma reunião da Comissão Especial de Estudos, que é presidida pela vereadora Guida Calisto. Foi um novo encontro da Comissão Especial de Estudos que analisa a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas. Acompanhe. Os cursinhos populares surgiram no centro da cidade e, posteriormente, foram se aproximando das regiões periféricas e em ocupações. Hoje possuem 2.000 estudantes, com parcerias com instituições, universidades, escolas, associações de moradores em 37 campos para aproximar o estudante de uma faculdade, como salientou Marcelo de Lima, coordenador do Cursinho Popular, Herbert de Souza. Todo cursinho popular nasce com o intuito de morrer um dia, porque a gente é fruto de uma desigualdade escolar muito grande, ou seja, a gente não deveria existir. Se a gente tivesse um ensino público universal e de qualidade para todos, a gente não necessitaria de cursinho nem público, nem privado, nem popular, nem alternativo, ou seja, todo aluno teria condições de concorrer a uma vaga universitária de forma um pouquinho mais justa entre eles. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, enquanto ainda existir essa desigualdade, a gente está aqui para tentar combatê-la. Cabé Diniz, coordenador do Cursinho Popular Trio, abordou a importância das cotas e as políticas públicas à disposição dos estudantes. A existência do Instituto Federal, da Unicamp e de programas como o ProUni, isso trouxe um outro horizonte e facilitou, possibilitou essa amplitude do acesso.
inclusive das classes populares, né? E, além disso, políticas de cotas. E as cotas também possibilitaram esse acesso maior. E também é uma política pública, né, conquistada, e que o Instituto Federal, inclusive, segue, né, a lei, cumprindo-a. A professora Wanda explicou a importância dos cursos de extensão do Instituto Federal São Paulo. Ele pega o trabalhador e verticaliza a possibilidade dele de estabelecer uma entrada no mundo do trabalho. E onde a extensão entra nisso, né? A extensão entra nisso nos momentos em que ele quer fazer outras coisas para poder pensar outros momentos de formação. Porque a gente sabe, e é natural, quem entra para fazer um determinado curso não necessariamente quer ficar nele. E isso é um dos papéis da escola. Como vocês falaram, olhar para o aluno, acolhê-lo nas suas possibilidades e nas suas necessidades. Presidente da comissão, a vereadora Guida Calisto aprovou a iniciativa de aproximar os cursinhos populares do Instituto Federal São Paulo, campus aqui de Campinas. É um território muito amplo, que tem crescido muito. É um território que é muito pobre de equipamentos, né? Eu falo equipamentos, unidades, né, de serviços públicos. Ali tem uma demanda altíssima de ausência, muitas vezes do Estado, da presença do Estado, de centros de saúde, de escolas, enfim. E tem ali um contingente, uma capacidade ali de trabalhadores, uma juventude que precisa ter acesso a esse instrumento de formação, de capacitação, para poder seguir aí a sua vida. Bem, Gabriel, é hora de nós falarmos também sobre um projeto que foi protocolado, esse de autoria do vereador Marcelo Silva. E o tema também é educação, viu, Gabriel? Porque o projeto protocolado pelo vereador Marcelo Silva, ele busca prevenir a evasão escolar. O texto surge em um momento de pandemia em que muitos alunos simplesmente não foram para a escola. Veja na reportagem. O projeto de lei protocolado pelo vereador Marcelo Silva cria a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar. A matéria tramita na casa no período de retorno obrigatório das aulas presenciais no estado de São Paulo. A gente sabe que o abandono e a evasão escolar com a pandemia, elas foram gigantescas, mas ainda no ensino médio. Eu tenho um dado do IBGE, só que isso foi feito em 2019, que existem 3,2 milhões, né, de jovens frequentando, com idade para frequentar o ensino médio. Desse total, apenas 63% concluíram o ensino médio. Então, se a gente trouxer para o dia de hoje, eu acho que é mais de 50%. Em 2019, segundo o censo escolar, das mais de 27 milhões e 700 mil matrículas nas instituições da rede pública municipal e estadual de educação básica em todo o país, mais de 2 milhões de alunos foram reprovados e mais de 620 mil abandonaram os estudos. Essa realidade foi acentuada com a pandemia já em 2020, quando só no estado de São Paulo, segundo outro relatório do Unicef, mais de 667 mil estudantes ficaram fora das escolas. O projeto de Marcelo Silva contém uma lista de ações práticas que norteiam a política de prevenção ao abandono e à evasão escolar. Segundo o texto, essas ações serão executadas de forma intersetorial e integrada sob a coordenação do Poder Executivo, por órgãos municipais de outras áreas além da educação, em especial da saúde, assistência e desenvolvimento social, cultura e esportes. Também contará com esforços conjuntos entre município, estado e governo federal, bem como entidades não governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada. Não é simplesmente ficar no papel, ele foi muito bem elaborado, tem diversas ações, né, para que justamente você estimule o aluno, para que você estimule a família, né? A gente esquece da família, muitas vezes a família é o pai e a mãe que não levam a criança na escola, né, que se acomodaram com aquela situação de deixar no vizinho. Então são várias ações que o poder público tem que ter justamente para evitar o abandono e a evasão escolar, que são também conceitos diferentes, mas que estão aí nesse meu projeto que institui a prevenção aí para que as crianças não abandonem, não tenham aí a evasão escolar.
E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, a agenda da Câmara de Campinas para esta tarde, porque nós temos audiência pública. É a 43ª audiência pública que acontece a partir das 3 horas da tarde. Hoje, a Comissão de Constituição e Legalidade vai discutir um projeto enviado pelo prefeito Dário Saad, que trata da aposentadoria do funcionalismo público, mais ligado ao Camprev. O projeto de lei complementar institui o regime de previdência complementar para servidores públicos de Campinas, titulares de cargos públicos de provimento efetivo da administração direta, suas autarquias, fundações e da Câmara Municipal, fixando o limite máximo para a concessão da aposentadoria e pensões pelo regime geral da Previdência Social, estabelecendo também parâmetros para adesão ou a criação de planos de benefícios e o respectivo regulamento na forma e nas condições em que especifica o projeto. Lembrando que a Câmara Municipal de Campinas prevê aí a participação de até 50% da capacidade total de pessoas no plenário do Legislativo, ou seja, quem quiser pode vir de forma presencial, mas haverá esse controle. Para quem não conseguir entrar aqui no plenário, pode acompanhar a audiência pública que será transmitida nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra. Teremos também nas redes sociais facebook.com/TV Câmara Campinas, facebook.com/Câmara Campinas, no YouTube da TV Câmara Campinas e ainda no site também tem transmissão. Além disso, quem acompanhar virtualmente e quiser participar através de perguntas ou sugestões, lá na capa do site, daqui a pouco já vai estar disponível. As pessoas, assim que começar a audiência pública, entra ali, preenche um formulário e essas perguntas ou sugestões serão lidas pelo membro da Comissão de Constituição e Legalidade, que vai presidir esta audiência pública, então, a partir das 3 horas da tarde, aqui na Câmara Municipal. Mirna Abreu, muito obrigado por todas as informações da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótimo fim de semana, até segunda-feira. Até segunda-feira e um bom fim de semana para você aí de casa. Atenção, torcedor bugrino, hein? Já recuperou o fôlego após o jogo de ontem? Está comemorando ainda? Então confira mais uma vez esse duelo emocionante entre o Bugre e a equipe do Vasco da Gama. Que vitória do Guarani, hein? Olha só. Logo aos 4 minutos, Júlio César encontrou Júnior Todinho na área, que recebeu no alto e de costas e emendou esta linda bicicleta para a grande defesa de Lucão. A equipe carioca não estava lá muito inspirada, como demonstrou Bruno Gomes neste chute longe do gol. Aos 21 minutos, cobrança curta de escanteio e Bidu arriscou de longe. Por pouco, o goleiro não entrega de bandeja ao gol. Somente nos acréscimos do primeiro tempo é que o Vasco chegou com perigo. Riquelme invadiu a área e acertou a trave. As emoções ficaram para a etapa final. Aos 11 minutos, Rodrigo Andrade também acertou a trave. Aos 36 minutos, o Guarani assustou com Pablo, mas essa, Lucão fechou muito bem. E por falar em assustar, aos 38 minutos, Bidu esticou o braço e acertou a bola dentro da área. O VAR chamou Pedro Voaden, que confirmou. Pênalti marcado. Germancano foi para a bola e Rafael Martins caiu para o lado direito, deixou a perna esticada e fez uma bela defesa espetacular. E quem disse que o Bugre ia se contentar com este 1 ponto do empate? No lance seguinte, Bidu deu um chutão que virou lançamento. Pablo caminhou em todo o campo de ataque e, cara a cara com o goleiro Lucão, acertou o canto. É gol! Que roteiro, que história! Pênalti defendido e gol de Pablo no finalzinho para o Guarani, que está mais vivo do que nunca na Série B. Final, Guarani 1, Vasco 0.
E a situação é a seguinte agora no Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre subiu para a 6ª colocação, 52 pontos. E hoje quem fecha o G4 é o Goiás, que tem 54 pontos. Portanto, o Guarani está a 2 pontos do G4, deixou o Vasco lá para trás na tabela de classificação, que neste momento tem apenas 47 pontos, então praticamente o Vasco está fora dessa briga e o Guarani está muito vivo para conquistar o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Partida emocionante e empolgante, só que não dá muito tempo para descanso não, viu? Não dá para ficar comemorando porque já no domingo, depois de amanhã, o Guarani volta a campo, já está aqui na minha tela. É uma partida fora de casa, em Goiânia, contra o Vila Nova. Então, o Bugre enfrentando uma equipe que está na 10ª colocação, está bem no meio da tabela, com 43 pontos, bem distante do G4 e distante também da zona de rebaixamento. Ótima oportunidade para o Guarani engrenar na competição e conquistar uma vitória contra o Vila Nova. E quem sabe, dependendo dos resultados da partida do Goiás e do CRB, o Guarani não consegue entrar no G4 da competição. Quem entra em campo no domingo também é a Ponte Preta, que vem de um empate no início da semana diante do Goiás em 2-2. Macaca que precisa da vitória, está desesperada a 1 ponto da zona de rebaixamento. Também aqui já na minha tela, duelo aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte recebendo a equipe do CRB. Neste momento, a Ponte, 15ª colocada com 39 pontos. E o CRB é o 5º colocado, Tem pontuação de equipe que hoje estaria conquistando o acesso, que seria o Goiás. O CRB tem 54 pontos, então é um duelo complicadíssimo para a Macaca, mas está próxima da zona de rebaixamento. Precisa da vitória, partida à noite, Portões abertos aí aos torcedores, ingressos sendo vendidos. E claro que na segunda-feira a gente conta todas as histórias de Vila Nova e Guarani e de Ponte Preta contra o CRB. Reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, restando 5 rodadas, muitas emoções. Você acompanha tudo aqui no nosso Câmara Notícia. 1h18, último intervalo e na volta tem a agenda cultural com dicas para o seu fim de semana para todas as idades. Tem previsão do tempo e tem giro ambiental falando sobre Habub. Sabe o que é este fenômeno natural? Depois do intervalo. Fim de semana chegando e você já sabe o que fazer aqui em Campinas? Tem show de humor, musical, ficção no teatro, Paulo Freire, mercado místico, muitas atrações. E a gente começa com as estreias na telona na sua agenda cultural. Olá, está preparado para ver tudo que está rolando em Campinas e região? Então senta porque tem muita coisa boa. Olha aí, Marighella é o primeiro filme do ator Wagner Moura na direção. Político e escritor, Carlos Marighella é interpretado por Seu Jorge. De um lado, uma violenta ditadura militar, do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Um agente do FBI acabou preso e com a reputação manchada na tentativa de prender a ladra de arte mais procurada do mundo. Agora, além de prendê-la, ele busca vingança. Trusting a thief can be dangerous. Oh, what the fuck? Eternos é mais um filme da fase 4 do universo cinematográfico Marvel.
Há milhares de anos, os seres celestiais geraram 3 novas raças na Terra, entre elas os humanos e os eternos, superpoderosos e quase imortais. Vistos como deuses por diferentes povos, eles ficam no planeta como uma proteção sem grandes interferências. Agora chegou a hora do grupo unir forças e deixar de lado qualquer moderação na luta pela paz. Afinal, a humanidade corre perigo com os deviantes, terceira e agressiva raça que ameaçam a todos. Nenhum deles. E se você procura teatro, aqui tem também ótimas dicas. Olha aí. Matheus Ceará se apresenta hoje no Teatro Iguatemi às 9 da noite. Ele chega com um show de comédia Vocês Pedem, Eu Conto. Este mês de novembro, todo sábado às 7 da noite, tem comédia ao vivo, com elenco rotativo. E a apresentação conta com tradicional stand-up comedy, onde humoristas se revezam no palco por volta de 15 minutos. E ao término, acontece o tradicional desafio comédia ao vivo. Assuntos mais comentados da semana viram piadas, tornando a noite ainda mais divertida. Este final de semana tem embalos de sábado à noite ou musical. Um show que traz aos palcos as canções que marcaram toda uma época, em um charmoso e dançante espetáculo 100% cantado ao vivo. Sábado às 9h30 e domingo às 7 no Teatro Iguatemi. Ainda sobre musicais, no domingo, às 3 da tarde, vai ter o espetáculo Rei Leão, um clássico da Disney que transcende gerações. O show conta com recursos de projeção mapeada 3D, que causam um impacto visual impressionante e uma imersão fantástica no reino de Simba e Mufasa. Hoje às 8 e sábado às 5 da tarde no Sesc Campinas, tem um monólogo ficção. A partir de relatos biográficos de cada um dos atores, a Companhia Hiato cria instalações dramatúrgicas e cênicas acerca de questionamentos sobre a necessidade de ficção e a nossa impossibilidade de abandoná-la. Já no domingo, no Sesc Campinas, vai ter o espetáculo Paulo Freire, Andarilho da Utopia. A peça derrama no palco a trajetória e os causos de um dos mais notáveis pensadores da história da educação mundial. O espetáculo propõe uma reflexão mostrando a sociedade e o planeta em constante mudança através da ótica freiriana. Vai ser às 5 da tarde. Com textos e temas leves, a risada está garantida com Perrengues da Paty, o cotidiano com bom humor da garota que o público já conhece pela internet. Será na quinta-feira, às 9 da noite. E para você que gosta de comer bem, tem festivais de comida na cidade. Confira quantas delícias! Vai ter festival de torresmo e costela na Estação Cultura. O evento marca o retorno das atividades no espaço. Especialistas no preparo dessas delícias da gastronomia brasileira. Vai ser no sábado e no domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. Também este final de semana vai ter o Degusta Arte, festival de gastronomia, música e arte. O evento começa hoje e vai até domingo na Lagoa do Taquaral. Serão 22 estabelecimentos participando e garantindo diversas opções de pratos com preços acessíveis. A abertura do evento vai ser com a Orquestra Sinfônica de Campinas. E o encerramento no domingo vai ficar por conta da Orquestra Rock a partir das 7 da noite no Portão 7 da Lagoa. Retornando à Estação Cultura de Campinas, vai ter o Mercado Místico. O evento une os segmentos esotérico, místico, holístico e bem-estar e oferece variedade de produtos, vivências, terapias, previsões e orientações. Vai ser sábado e domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. O Museu de Arte Contemporânea de Campinas, José Pansetti, recebe a partir de hoje a exposição Sem Arte Sufoca, com pintura dos artistas Vanderlei Zaloc e Márcio Rodrigues. A entrada é gratuita e pode ser vista das 9 às 5 da tarde até o dia 31 de dezembro. A exposição As Paisagens Impressionistas de Monet é uma mostra interativa e pode ser visitada gratuitamente até 28 de novembro. Os ingressos devem ser reservados com antecedência.
A exposição está instalada no espaço de eventos no 3º piso do Shopping Guatemi Campinas, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos e feriados, do meio-dia às 8 da noite. E para encerrar, vamos de música? Confira! Quando a gente ama é assim. Vai ter Henrique e Diego na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, no sábado, às 4 da tarde. A dupla sertaneja, formada em 2005, coleciona sucessos como Top do Verão e Zoar e Beber. Também no sábado, o músico sergipano Mestrinho se apresenta em Campinas. Com um DNA musical tão presente em sua vida, Mestrinho, com 6 anos, já tocava sanfona e aos 12 começou a se apresentar em turnês de bandas da região onde morava. Vai ser no Brazuca a partir das 10 da noite. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. Sábado, os cantores Zé Vaqueiro e Xande Avião se apresentam em Sumaré. Vai ser no Chapéu Brasil a partir das 9 da noite. E para fechar as dicas de hoje, no domingo, W, o mais renomado grupo italiano da Eurodance do mundo, se apresenta em Vinhedo. Hits conhecidos mundialmente na choperia Portal a partir das 4 da tarde. Eu avisei que a agenda estava recheada. Aproveite o final de semana e não se esqueça de levar a máscara. Até semana que vem. Tchau! Olha só, a Defesa Civil emitiu um alerta em relação à umidade relativa do ar, que hoje, às 9h20 da manhã, atingiu 28,7%, colocando Campinas em estado de atenção. Portanto, evite exercícios físicos ao ar livre entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde. Tem que umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água. Bom, e neste fim de semana, para você poder aproveitar aí todas as atividades que o nosso Michel Amorim passou agora, o tempo deve colaborar, viu? Porque tanto no sábado quanto no domingo, o sol aparece durante todo o dia, sem a presença de muitas nuvens, e não tem previsão de chuva. Sobre as temperaturas, já estão aqui na minha tela, então no sabadão, dia livre, 6 de novembro, mínima de 16. Ao longo do dia essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 32 graus. No domingo a nebulosidade aumenta um pouco, mas sem previsão de chuva, mínima de 18. A máxima também é de 32 graus aqui para a cidade de Campinas. Você já ouviu falar na palavra Habub? É o nome que se dá para um fenômeno natural que aconteceu recentemente em várias cidades do Brasil e aterrorizou moradores pela força com que veio, com o que ainda pode voltar a vir: as tempestades de areia. O que são, de onde vêm, você vai conferir a partir de agora no Giro Ambiental. Um belo dia, ou não tão belo dia assim, no mês de setembro, o que era um céu azul virou um cenário marrom com muita, mas muita ventania. Foi assim, talvez na sua casa também, na casa de muita gente, quando veio naquele mês a tempestade de areia que engoliu cidades do interior de São Paulo. Aí no dia 1º de outubro, ao menos 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas durante outras tempestades semelhantes, que vieram com rajadas de vento de mais de 80 km por hora. No dia 14 de outubro, o fenômeno se repetiu em pelo menos 11 municípios do estado, entre eles Ribeirão Preto e Jardinópolis. Mas essa já havia sido a 4ª na região paulista em menos de 3 semanas. E esse não foi o único local, o interior paulista. No dia seguinte, 15 de outubro, o dia virou noite em Campo Grande
capital do Mato Grosso do Sul, que foi engolida pela areia e ficou até num tom avermelhado, parece coisa de cinema. Muito intrigante pensar em tempestade de areia, por isso nós trouxemos aqui para o Giro Ambiental de hoje o Bruno Baine, que é meteorologista do CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, a Unicamp. Bruno, essas tempestades de areia, pelo que a gente viu, também são chamadas de Habub. Elas têm nome, elas têm registro, tem notícia, mas quem está vendo pela janela tem medo e tem dúvida também. O que são essas tempestades de areia? Bem-vindo ao Giro Ambiental. Olá, muito obrigado. De fato, são tempestades assustadoras. Eu nunca estive no meio de uma tempestade dessas, mas sem dúvida nenhuma é uma cena inesquecível, né? A gente só de ver aqueles vídeos e ler os relatos, de fato, é algo impressionante. E esse nome, Habub, vem do árabe, né? Porque são tempestades muito comuns em uma parte do Sudão, especialmente em regiões ali mais áridas, semiáridas, que as tempestades, os fortes ventos associados às tempestades, então fazem essa suspensão da areia e de partículas do solo e carregam para longas distâncias, né? E vêm acompanhados de fortes rajadas de vento. E aí a gente tem visto, né, pelo que eu falei aqui no começo, uma certa frequência desse fenômeno, né? Eu não me lembro de reportar nem no Giro Ambiental e nem em outro veículo essa periodicidade. Por que isso tem acontecido, Bruno? Então, dois mecanismos aí importantes, né? Dois fenômenos, aliás. O Estado, boa parte do país, na verdade, passou por um grande e grave período de estiagem. Então, várias regiões passaram várias localidades do estado, inclusive, passaram dezenas de dias sem registrar chuva. A gente teve essa grande crise hídrica e, em função disso, o solo ficou muito seco, né? Arenoso, semiárido mesmo. A estação do ano em que a gente se encontra, né, agora a primavera, é uma estação de transição em que as chuvas estão querendo retornar, né? Estão retomando a estação chuvosa. E, em função disso, né, a principal característica dessas chuvas é que elas vêm através de tempestades, de temporais. Então, juntou esses dois fenômenos, né, o solo muito seco, arenoso, né, sem estar compactado pela umidade, e essas tempestades ocorrendo, favorece que a poeira fique em suspensão, né? E aí, para a gente entender como é que funciona esse mecanismo, na verdade, essas tempestades de areia, elas se formam da mesma forma que qualquer tempestade severa. A diferença é que ela ocorre sobre um solo que está muito, muito seco. Em muitos casos, eu acho que também essas tempestades ocorreram em áreas de produção agrícola, né, de agricultura, e talvez um solo que foi preparado, né, que foi arado, então afofou mais esse solo e proporcionou condições ainda maiores para a terra ficar em suspensão de fato, né? As tempestades, de modo geral, elas se formam em ambientes em que há condição para fortes movimentos ascendentes do ar. É o que a gente chama de instabilidade termodinâmica, né? Então, a gente tem essa condição e por isso que as nuvens de tempestades, elas são profundas. Elas têm uma base aí, uma altura de cerca de 1 quilômetro de altitude, né, acima do nível do solo, e o topo dessas nuvens pode chegar a 15 quilômetros de altitude. Então, são nuvens muito profundas, elas comportam muita água, comumente também partículas de gelo, granizo no interior delas, que muitas vezes ou evaporam ou derretem antes de chegar no solo. Então, são nuvens muito profundas. À medida em que a chuva começa, né, e a gente tem também mecanismos no interior da nuvem, de evaporação de gotículas, parte do ar lá dentro da nuvem se resfria e desce junto com a precipitação, seja ela em forma de chuva ou de granizo, né? E então a gente cria esse ambiente um pouquinho mais frio desse ar que desce da nuvem, né? A gente tem aí as frentes de rajada, que a gente chama, a piscina fria,
frequentemente a gente nota ventos mais intensos um pouco antes da chuva de fato começar, quando uma tempestade vem se aproximando, né? Na hora que a chuva mais forte está acontecendo, a gente não percebe, na maioria das vezes, ventos muito fortes. Esses ventos precedem a tempestade. Em casos de tempestades severas, o que acontece, o que pode acontecer, né? Microexplosões, né? Downbursts, que são essa descida de ar no interior da nuvem bastante intensos. E aí, esses ventos, eles são muito fortes, eles podem chegar aí a 80, 100 ou mais quilômetros por hora, são muito intensos, eles atingem o solo e se esparramam, né, para os lados, levando rajadas de vento bastante intensas. Quando essa tempestade severa, né, com essa corrente de ar descendente bastante intensa, ocorre sobre uma superfície de solo seco e afofado, a gente tem essas condições para que essa terra fique em suspensão na atmosfera e possa ser transportada para distâncias de até dezenas de quilômetros, né? E aí a gente tem rajadas de vento fortes, como foram registradas aí em torno de 80 quilômetros por hora. Há um risco muito grande de acidentes, né? A visibilidade é reduzida de forma drástica, e além dos danos associados aos ventos em si, né? Danos também a pessoas, né? Olhos, né? A respiração das pessoas também podem ser prejudicadas em função disso. E aí, como que isso chega para a comunidade científica, Bruno? Vocês conseguem prever uma tempestade de areia da mesma maneira que se prevê um temporal chegando por satélite? Como é que vocês ficam sabendo e emitem um alerta, por exemplo? Olha, eu nunca me deparei com uma situação dessas antes. Eu acho que é inusitado aqui no Brasil. Não sei se a gente não tinha um histórico muito grande ou se não havia sido noticiado ainda, né, de uma forma tão ampla. Mas, de fato, não é o fenômeno mais imediato que passa na cabeça de um meteorologista quando ele vai fazer a previsão de tempestades, né? Mas, certamente, é algo que vai passar a ser considerado, se já não era por alguns meteorologistas, né? Vai ser algo que vai ser considerado no futuro. E chama a nossa atenção, né? Aqui em Campinas, os registros do CEPAGRE para esse período de estiagem entre maio e setembro, né, os acumulados de chuva foram os menores que nós registramos desde que começamos as medições em 1989. Então, mais de 30 anos, a gente teve o menor volume de chuva entre maio e setembro, né, muito, muito grave. Então, chama a nossa atenção para essa questão das mudanças climáticas, a variabilidade climática, extremos, né, de seca, de estiagem, e aí a época de tempestades chegando. Então, são muitos aspectos que a gente precisa considerar e certamente vão ser implementados, né, na rotina de previsão do tempo de muitos meteorologistas. A gente pode dizer que outras tempestades de areia semelhantes podem voltar a acontecer, Bruno? Como é que ficam vocês nesse momento? Assim, isso já passa a ser um novo estudo para vocês a partir de agora, né? Pensando assim, nesse ano, as chances de acontecer são mais difíceis, né? A gente já está recebendo chuvas, a não ser talvez em alguma localidade do estado em que o solo ainda esteja muito seco, né? Mas nas demais regiões isso deve ser mais difícil, mas para os próximos anos é algo certamente a ser acompanhado e a ser monitorado. E a mensagem que fica é isso que você comentou, né, Bruno? A questão climática é o centro de tudo. Se não é um fenômeno tão raro, mas também não é um fenômeno tão comum, então quer dizer que alguma coisa errada tem aí, né? Exatamente. Então, as situações, né, a nossa circunstância está mudando, a gente precisa acompanhar e ver o que a gente pode esperar disso, né? Tirar lições para o futuro. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quer contar mais algum bastidor da meteorologia ou, por enquanto, a gente fica com medo mesmo de chegar uma tempestade de areia na nossa casa?
Não precisa ficar com medo, não, mas é muito importante sempre acompanhar, né, as previsões do tempo, especialmente quando há alertas, né? Agora a gente está entrando na estação da chuva, então, muito embora as chances de tempestades de areia diminuam, as chances de tempestades né, com bastante chuva, com vento, né, tempo severo, são grandes, aumentam. A gente já está experimentando isso nesses últimos dias. Então, é fundamental das pessoas acompanharem, buscarem entender, né, do que se trata a previsão, o que os meteorologistas querem dizer quando emitem alertas. É imprescindível para preservar a integridade, né, a vida das pessoas, também a propriedade, evitar transtornos e assim por diante. A meteorologia, a previsão do tempo, principalmente, ela serve para preservar a integridade e bem-estar das pessoas. Então, é para isso que a gente trabalha, esse é o nosso maior objetivo. E que bom que vocês existem, e que a ciência existe também. Bruno, obrigada, viu, pelo bate-papo. Um ótimo trabalho para vocês a partir de agora. Eu que agradeço, dispensem. Você aí de casa, eu desejo que a gente não tenha uma ocorrência de tempestade de areia, mas se você tiver alguma dúvida, se você viu alguma coisa estranha no ar, nem que seja uma tempestade, né, com chuva, com água, tira uma foto, manda pra gente, quem sabe a gente não ajuda trazendo aqui no Giro Ambiental para tirar as suas dúvidas e também evitar que fake news se espalhem por aí, igual areia. Muito obrigada pela sua companhia, sempre uma delícia estar aqui no Giro Ambiental, trazendo informação para você aí de casa. Eu agradeço e te espero para a próxima, hein? Até! Tchau! E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem audiência pública. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.